Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou encerrar com vocês a nossa playlist de eletrodinâmica. Vamos falar um pouco mais sobre os medidores elétricos, curto-circuito e ponte de Wheatstone. Então, bora comigo para esse vídeo. Bom, em vídeos anteriores, eu já tinha dado uma leve introdução o que seria um amperímetro, o que seria um voltímetro, que são justamente os nossos medidores elétricos. O amperímetro, um instrumento responsável em medir a intensidade da corrente elétrica que passa por ele. E o símbolo dele é justamente esse camarada aqui, ó, um círculo com um A dentro dele. E qual que é a característica desse amperímetro? Anota aí, ó. A sua resistência, ela é em condição ideal, ou seja, quando o amperímetro é ideal, não real, ideal. Quando o amperímetro é ideal, a sua resistência vai tender a zero. Ou seja, não vai haver resistência na passagem de corrente elétrica por ele. E por esse motivo, por não ter resistência pela passagem da corrente, ele vai ter que ser ligado em série com os demais resistores. Por quê? Se eu instalasse, por exemplo, aqui em cima um amperímetro em paralelo com esse resistor, o que ia acontecer? Eu ia ter uma corrente elétrica vindo por aqui, aí ela ia encontrar esse nó aqui, essa bifurcação. Ela ia ver, eu vou pelo resistor ou vou pelo amperímetro? A corrente elétrica, ela é preguiçosa. Se ela é preguiçosa, ela vai preferir passar por onde há menos resistência para ela percorrer. Então, ela vai percorrer pelo amperímetro e não vai percorrer pela resistência. Por quê? Porque pelo amperímetro, a resistência é zero. Se a resistência é zero, toda a corrente vai passar por ali. Por isso que o amperímetro tem que ser ligado em série. E o voltímetro? O voltímetro é esse aqui, ó, um círculozinho com um V. Alguns livros, além do círculo com a letra, tanto para o voltímetro quanto para o amperímetro, acrescentam uma flecha nele. Pode acontecer de alguns livros eles estarem assim. Representa-se a mesma coisa, tá? Isso aí é o de menos. O voltímetro, gente, ele é responsável por medir a diferença de potencial em seus terminais. Ou seja, medir a DDP, medir a tensão, a voltagem que está percorrendo nos terminais. E qual a característica dele? A característica é por ele ter uma resistência muito alta, tendendo quase ao infinito. Ela é tão alta que ela impede a passagem da corrente elétrica. E é por isso que ele é instalado em paralelo. Muito bem, vamos pensar, o que esse voltímetro está medindo? O que esse amperímetro está medindo? Vamos ver a passagem da corrente sempre. A minha corrente, ela percorre do positivo para o negativo. Então, a minha corrente está vindo caminhando, veio, passou por esse resistor 6. Esse resistor 6 está ligado em série com a bateria. Ou seja, a corrente é a mesma. Então, essa corrente I vai estar passando por aqui também. E ela vai encontrar essa bifurcação. Ela vai encontrar esse nó. Quando ela encontra esse nó, ela vai se dividir em 3. A corrente 1, a corrente 2 e a corrente 3. A corrente I1 vai estar passando pelos resistores 1 e 2, que estão ligados em série. Então, a mesma corrente I1 vai chegar aqui embaixo. A corrente I2 vai estar passando pelo resistor 3 e 4, como estão sendo ligados em série. Vai estar passando aqui no final também. E a corrente I3 vai estar passando pelo amperímetro. Então, o amperímetro vai estar medindo a corrente
I3. O amperímetro está medindo a corrente I3. Vai passar pelo resistor 5, ela não vai passar pelo voltímetro aqui. Por quê? Porque a resistência dele tende ao infinito, então vai impedir que a corrente passe por aqui. Ou seja, ela vai ser obrigada a passar pelo resistor 5. Então vai chegar aqui no final a corrente I3. E vai ter um outro nó aqui. Ou seja, todas essas 3 correntes que passaram por todos esses resistores vão se juntar novamente. E eu vou ter de novo a corrente I. Beleza. Então, nesse amperímetro aqui, eu vejo que está passando a corrente 3. E esse voltímetro vai estar medindo a diferença de potencial nesse resistor 5, nessa lâmpada ou um aparelho elétrico que eu tenha ligado ali que vai estar impedindo a passagem de corrente. Então é isso. Medidores elétricos não têm muito mistério. E existe um outro medidor, que é o galvanômetro, que nós vamos ver lá na ponte de Wheatstone, tá? Não tem mistério nenhum, ele na verdade é um amperímetro perfeito, né? Então, nós vamos ver lá na ponte de Wheatstone. Medidores elétricos, é só isso, tá? Bem simples. Vamos ver agora o curto-circuito. Mas se tá gostando desse vídeo, já deixa o gostei, se inscreve no canal aí, para ajudar o nosso canal a crescer bastante. Vamos lá, então, agora para o curto-circuito. Gente, o curto-circuito acontece quando a diferença de potencial nos terminais de um elemento resistivo, ou seja, de um resistor, de uma lâmpada, por exemplo, é igual a 0 em razão da presença de um fio ideal. Então vamos pensar o seguinte, aqui eu tenho o polo positivo, o polo negativo. Eu sei que a minha corrente vai seguir esse caminho aqui. Não é verdade? Verdade. Ela vai passar pelo resistor 1 e vai encontrar esse nó aqui. Esse nó X. Percorrendo por esse fio aqui, eu vejo que não há nenhuma resistência. É um fio ideal. Ou seja, a minha corrente vai preferir passar por ele, porque não existe resistência. Depois ela vai chegar nesse nó e vai continuar o seu caminho para lá. Ou seja, a corrente passando nesse resistor aqui vai ser 0. Ou seja, a diferença de potencial no resistor 2 também vai ser 0. Ou seja, a lâmpada não vai acender. Beleza? Beleza. Curto-circuito é apenas isso. Vamos ver um exemplo prático para ver como é cobrado? Vamos sim. Olha só. Considere ideal o gerador de força eletromotriz igual a 12 volts, que alimenta o circuito representado na figura. Aí está aqui a figura. Determine a diferença de potencial entre os pontos A e B, A e C. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso ver aqui é se existe algum resistor, digamos assim, alguma lâmpada que não esteja acendendo. Para isso, eu vou mapear todo esse circuito, todos os nós dele, eu vou mapear. Como esse camarada aqui é o A, eu vou dizer que o positivo aqui seja o A, tá? Então, o negativo é o B. Vamos percorrer o circuito. Subi aqui, sem problema nenhum, porque não tinha nenhuma resistência, marquei o ponto A aqui. Se eu for para a direita, eu vou encontrar um resistor, então não vou. Se eu descer aqui, eu vou encontrar outro resistor, então também não vou. Vou então agora aqui para o B. Vou descer, não tive nenhum resistor, então esse nó aqui eu vou chamar de B. Se eu for por aqui, eu vou encontrar esse resistor de 10 ohms. Não posso. Então, subo. Vou subir por aqui, não tem nenhum resistor. Dei o nome aqui desse nó, também de B. Chamei esse terminal aqui de B. De B, eu vou descer porque não tem nenhum resistor. Então, esse outro nó aqui, esse outro terminal, também vai ser B. Não subi porque tinha um resistor. Então, desse ponto aqui, eu não tenho mais para onde ir, a não ser atravessar esse resistor.
Quando eu atravesso esse resistor, eu vou dar um outro nome para o terminal. Nesse caso aqui, eu dei o nome de C. Bom, eu aprendi que uma lâmpada dessa não vai acender quando não tiver uma passagem de corrente, ou seja, quando a minha diferença de potencial for igual a zero. Bom, eu consigo observar o quê? Eu consigo observar aqui, ó, aqui embaixo. Olha só, a minha corrente vai preferir passar por onde não tem resistor. Então, o que eu aprendi? Que uma lâmpada dessa não vai acender se não tiver passagem de corrente. Ou seja, a diferença de potencial nos terminais vai ser zero. E a diferença de potencial nos terminais vai ser zero se as duas letras forem iguais. Por exemplo, aqui, nesse resistor de 10 ohms, eu tenho a letra A e a letra B nos terminais. Opa, tem passagem de corrente. Nesse outro resistor aqui, eu tenho a letra A e a letra C nos terminais, ou seja, tem passagem de corrente. Nesse outro resistor aqui, eu tenho nos terminais a letra C e a letra B, letras diferentes, passagem de corrente. Nesse outro resistor aqui, eu tenho as letras C e a letra B nos terminais, beleza, passagem de corrente. Nesse resistor aqui, eu tenho a letra B e a letra B nos terminais, ou seja, não tem passagem de corrente, ou seja, não tem diferença de potencial. Posso ignorar esse resistor. Beleza. Para mim calcular a diferença de potencial, primeiro de tudo, eu preciso fazer o quê? Determinar a intensidade da corrente que vai percorrer esse sistema todo. Para isso, eu preciso transformar isso tudo aqui em um único resistor. Qual o método e o meio mais fácil? Eu vou planificar, eu vou alinhar todos esses resistores. Como eu vou fazer? Eu tenho 3 terminais, não é? Eu tenho terminal A, terminal B e terminal C, não é? Então eu vou pegar, vou ligar, vou fazer aqui, ó, terminal A, um fio, terminal B, um fio, terminal C, outro fio. Lembrando, indo de A até C. Então vamos lá. De A até B, eu tenho um resistor de 10 ohms. Vou escrever ele aqui, ó. De A até B, resistor de 10 ohms. De B até C, eu tenho um outro resistor de 10 ohms. Vou escrever ele aqui. Então, tirei esse. Me sobrou esse resistor aqui. Esse resistor está de A a C. Então, vou pegar um fio, vou ligar de A até C e está aqui o meu resistor de 10 ohms. Agora, eu tenho de C até B. Não é de B a C, é de C até B os terminais. Então, eu vou pegar um fio e vou ligar aqui, ó, de C até B. Um outro resistor de 10 ohms. Eu consigo ver que esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo e são iguais. Então, vamos lá, ó. 1 sobre o resistor equivalente vai ser igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Então, 1 sobre resistor equivalente vai ser igual a 2 sobre 10. Invertendo, resistor equivalente vai ser igual a 10 sobre 2, que é igual a 5 ohms. Então, eu posso reescrever esses dois resistores em paralelo aqui como se fosse um único resistor de 5 ohms. Agora eu tenho o quê? Eu tenho dois resistores em série ligados aqui, ó, resistor de 10 ohms e resistor de 5 ohms. Então, eu vou reescrever ele aqui como um resistor de 15 ohms. Associação em série, né? Somos resistores. E além disso, eu tenho um em paralelo aqui de 10 ohms. Então, o que vai acontecer? Qual vai ser a resistência equivalente? Vai ser 1 sobre 10 mais 1 sobre
15. Resolvendo e invertendo, eu vou ficar com resistor equivalente igual a 10 vezes 15 sobre 10 mais 15. 10 vezes 15 vai dar 150. Dividido para 25, 10 mais 15, que é igual a 6 ohms. Então, resistor equivalente aqui é de 6 ohms. Vamos determinar agora a corrente total desse circuito. Vai ser igual a diferença de potencial, que é 12, dividido pelo quê? Dividido pelo resistência equivalente, que vai dar 6. 12 dividido para 6, 2 amperes. Então, a corrente total do sistema é 2 amperes. A diferença de potencial entre A e B, eu consigo ver claramente por aqui, ó. Entre os pontos A e B, ó. A diferença de potencial é 12 volts. Então, a diferença de potencial entre A e B é igual a 12 volts. Mas e a diferença de potencial entre A e C? Bom, eu sei que uma parte da corrente vai vir por aqui e outra parte da corrente vai vir por aqui. Eu preciso saber essa corrente 2. Muito simples. Vai ser a diferença de potencial, que entre A e B é 12 volts, dividido pela resistência. A resistência, nesse caso, é 10 ohms, que vai dar 1,2 amperes. Então, a corrente que está descendo aqui, a corrente 2, é 1,2 amperes. E a corrente 1? Bom, se a corrente toda do sistema é 2 amperes, se a corrente 2 é 1,2, a corrente 1 vai ser igual a 0,8 amperes. Beleza. Se a corrente é 0,8 amperes, a minha diferença de potencial aqui vai ser a resistência de 10 vezes a corrente, que é 0,8, que vai dar 8 volts. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e C é de 8 volts. Muito bem. Se não entendeu, pausa o vídeo, volta na explicação, vem acompanhando, vê o exemplo novamente. Se não conseguir, deixa aqui nos comentários a sua dúvida que eu vou tentar responder. Então, bora comigo encerrar esse vídeo vendo a ponte de Wheatstone. Gente, a ponte de Wheatstone é um circuito que ajuda a determinar o valor de uma resistência desconhecida. 99% das vezes vocês vão encontrar nesse formato aí, que logo de cara a gente bate o olho e vê que é uma ponte de Wheatstone, né? Aqui eu tenho um fio ideal ligado a um galvanômetro, que é um amperímetro bem preciso, né? Bem certo. E qual que é a característica da ponte de Wheatstone? A característica é o quê? É que ela, quando está em equilíbrio, a corrente no galvanômetro é igual a 0. Então, quando eu encontro uma ponte em equilíbrio, a intensidade da corrente no galvanômetro é 0. E o que ele me diz? Ele me diz o quê? Que o produto em cruz, ou seja, a resistência 1 vezes a resistência 4, vai ser igual a resistência 2 vezes a resistência 3. Isso é a ponte de Wheatstone. A única diferença, a única variação que pode acontecer é o quê? Uma é que ao invés de estar ligado aqui o resistor, eu encontro aqui uma setinha assim, que vai indicar o quê? Que é um reostato, esse resistor 4. Que é o quê? Que eu posso regular a resistividade dele. Porque, por exemplo, vamos dizer o seguinte, que eu dei aqui esse sistema. Eu te dei quanto vale o resistor 1, te dei quanto vale o resistor 3. Eu não te dei o valor do resistor 2, mas eu sei que esse resistor 4 ele é reostato. Tenho como regular. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar lá no galvanômetro. Vou ajustando o resistor 4 até que nesse galvanômetro dê 0. Opa! Se no galvanômetro deu 0 e eu sei que o resistor 1 tem um tal valor, o resistor 3 tem outro valor,
Aí eu vou lá no resistor 4 que eu regulei, eu vi que deu 10 ohms, aí o meu galvanômetro deu 0. Beleza, então eu tenho o valor do resistor 4. Beleza, eu tenho que esse circuito está em equilíbrio. Beleza, eu consigo calcular o resistor 2 pelo produto cruzado, ou seja, resistor 1 vezes o resistor 4 é igual ao resistor 2 vezes o resistor 3. Uma variação que pode aparecer também, que logo de cara vocês podem não identificar, mas é exatamente a mesma coisa, é essa forma aqui, ó. Que é exatamente a mesma coisa, ó. Resistor 1, resistor 2, resistor 3, resistor 4. Se tiver em equilíbrio, é uma ponte de Wheatstone. Posso fazer o produto cruzado. R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Uma outra variação que ao invés de um galvanômetro, pode estar um amperímetro. Sem problema nenhum. Se for 0 ali, se ele disser que é 0, está em equilíbrio, posso usar a fórmula. Vamos ver um exemplo de como cai em 99,999% das vezes de vestibulares, concursos e provas de física. Cai mais ou menos assim, olha só. Uma ponte de Wheatstone equilibra-se, se equilibra-se, quer dizer que a corrente é igual a 0, isso é importante. Conectada a um resistor de resistência elétrica R, sabendo que os demais resistores conectados apresentam resistências elétricas iguais a 10 ohms, 100 ohms e 16 ohms. Ou seja, esse resistor 1 tem 10 ohms, resistor 2 ele tem 100 ohms, resistor 3 16 ohms, determine o módulo da resistência R de X. Então, eu quero R de X. Uma outra forma de se representar o reostato, ou seja, esse resistor que eu tenho como regular a resistência dele, é essa daqui, ó, com uma flechinha atrás dele. É outra forma de se representar, beleza? Bom, como está em equilíbrio, vale a ponte de Wheatstone, não é verdade? É verdade. Produto cruzado, ó. R1 vezes Rx tem que ser igual a R2 vezes R3. O R1, 10, Rx é o que eu quero, igual ao R2, que vale 100, vezes o R3, que vale 16. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Cortei esse 10 com esse 0, né? Fiquei com Rx igual a 10 vezes 16, 160 ohms. Ou seja, o Rx vale 160 ohms. Muito bem, por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!